Aqui nós temos o jogo chamado novamente o Fantan. Nós podemos, com esse jogo, identificar os múltiplos de 4 como aqueles que deixam o resto zero quanto divididos por 4. E ainda abordar a aritmética modular, ou aritmética do resto. Então, nós temos um tabuleiro que pode ser feito com papel sulfite, numerado dessa maneira, com as seguintes regras. Os jogadores são 4, cada um fica num canto do retângulo. Nós temos uma quantidade de grãos, de tampinhas, de palitos, que vai ser colocado no centro do retângulo e vai ser distribuído igualmente pelos 4 jogadores. E pode sobrar resto ou não ao final da divisão. Ganha ponto quem tiver escolhido o canto em que está registrado o número igual ao resto da divisão. Nós colocamos aqui algumas sugestões de quantidades de grãos ou de fichas que nós podemos adotar. Então, a partir de uma determinada quantidade, quem ganhará o jogo? Por exemplo, se a quantidade for 10, para 10 fichas, eu vou ter que 10 dividido por 4 vai me dar como quociente 2 e eu vou obter resto 2. Então, vai ganhar, no caso da quantidade de 10 fichas, o jogador que estiver no canto 2. Porque o resto, em vermelho, nesse algoritmo que está marcado aí, está escrito aí, é 2. Porque eu distribuí a quantidade de fichas que eu tenho, uma para cada jogador, são 4 jogadores, e sobraram 2 fichas. Eu estou fazendo uma distribuição, é a ideia da divisão de distribuir equitativamente uma quantidade de ficha entre 4 jogadores. E aqui o algoritmo da divisão, o algoritmo de Euclides, serve para nós utilizarmos e observarmos que o resto da divisão é que vai determinar o jogador que ganhará o jogo. Aqui nós temos o algoritmo da divisão de Euclides escrito de uma maneira formal na linguagem matemática. E então nós voltamos para outra sugestão de quantidade de fichas. Como, por exemplo, se nós tomarmos 16 fichas e fizermos a divisão, nós vamos fazer a distribuição entre os 4 jogadores. Ao distribuir, então, nós podemos observar que estamos fazendo 16, a quantidade 16, dividido por 4. E nós vamos obter o quociente 4 e o resto 0. Então, nesse caso, ganha o jogador que estiver no lugar do 0 no tabuleiro. E também, por exemplo, para 29 fichas, uma outra quantidade que nós podemos pegar, nós vamos ter essas 29 quantidades, essa quantidade 29 dividido por 4, vamos obter como resultado no quociente 7 e o resto sendo 1. Então, ganha quem estiver na posição 1 do tabuleiro. Assim, é possível você sugerir tomar uma quantidade adequada de fichas conforme a posição que ocupe no tabuleiro, possibilitando ser o vencedor. Agora, nós podemos também, por outro lado, montar a seguinte tabela. E ao analisar essa tabela, nós observamos 4 colunas, né? Nós vamos analisar. O que há de comum entre os números colocados em cada coluna dessa tabela? Então, na primeira coluna, nós temos todos os números que, divididos por 4, tem resto 0. Ou seja, nós temos todos os múltiplos de 4. Essa tabela você pode completá-la infinitamente.
com infinitos números. Na coluna do 1, nós temos todos os números que divididos por 4 dão resto 1. Na do 2, todos os números que divididos por 4 me dão resto 2. E na do 3, todos os números que divididos por 4 me dão resto 3. E existe relação entre esses números e o jogo realizado? Qual seria esta relação? Para que eu ganhe, eu tenho que ficar no número do tabuleiro que tem o resto de um número que dividido por 4 me dê o resto 3. Então, eu vou escolher, se eu estou na quina que tem o 3, eu vou escolher a quantidade de fichas para ser colocada no tabuleiro da coluna do 3. Qualquer número da coluna do 3 vai me possibilitar ganhar. Se eu estou na coluna do 1, eu vou escolher, por exemplo, o 13, o 17, o 21, que são números da coluna do 1. Então, ganhe o jogo se você souber também alguns conceitos matemáticos que possibilitam, como o algoritmo da divisão de Euclides, que possibilitam você a ganhar esse jogo. E aí está a nossa referência de onde tiramos este jogo.